Olá, bom dia, alunos do quinto ano das turmas 511 e 512. Eu sou o professor Luciano Lisboa. Nós estamos aqui para gravar uma pequena videoaula de ensino religioso para esclarecer a atividade desta quinzena. Estamos dando continuidade ao nosso plano de estudo de ensino religioso e na unidade 1, que fala sobre mitos nas tradições religiosas. A habilidade é identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. O nosso assunto é mitos de origem, em continuação das aulas passadas, e nesta quinzena nós iremos abordar mitos de origem indígena. Os mitos de origem indígena são muitos, porém na nossa aula nós vamos estar abordando apenas um, que é o mito Carajá sobre a criação do mundo. Então vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo. Antes de nós falarmos sobre o mito Carajá, vamos fazer uma breve revisão sobre o que são mitos e para que servem. Mito é uma história de determinada cultura que busca explicar a origem do mundo e dos seres, os acontecimentos e fenômenos da natureza e da vida humana. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Nós temos aqui alguns exemplos de mitos, né? O mito da criação do mundo, que é aquele presente na Bíblia. Nós já trabalhamos com esse mito da criação na nossa primeira aula, não sei se vocês lembram. É aquele mito que fala que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? Aquele que a gente lê lá na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra e disse: haja luz, e a luz apareceu. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite, e assim foi o primeiro dia da criação. E assim por diante. Deus vai fazendo sua obra toda em 6 dias, e no sétimo dia ele descansa, né? Esse segundo mito é o mito africano Yorubá. Nós trabalhamos ele na nossa segunda atividade, né? Tem até uma certa semelhança com o mito da criação da Bíblia, né? Que fala sobre a modelagem do homem do barro. Então essa é a única semelhança que há entre os dois mitos, né? O mito da criação do mundo e o mito africano. E o terceiro mito é o mito indígena Carajá, que nós ainda vamos falar sobre ele e que vocês irão fazer na atividade desta quinzena. A partir de agora, nós vamos pegar a nossa apostila, tá? Você pode pegar a sua apostila aí na sua casa para acompanhar a leitura. Essa primeira parte aqui está logo no início da apostila de vocês. Mitos indígenas. Primeiro parágrafo. Vamos observar a partir de agora que algumas explicações sobre a natureza, contadas geralmente pelas pessoas mais velhas de cada povo, são chamados de mitos. Os povos indígenas têm vários relatos para explicar a criação do mundo e também os fenômenos da natureza. Vamos conhecer um deles? A história do mito Carajá, ela começa junto com a atividade. Então a gente vai lendo e já fazendo a atividade, certo? O comando é: leia abaixo o mito de origem do povo Carajá, ou seja, a maneira como o povo Carajá entende que o mundo foi criado, e utilize os retângulos abaixo de cada trecho do texto para ilustrar, ou seja, desenhar os momentos da história narrada. Ou seja, você vai lendo e em seguida você vai desenhando o que você compreendeu do parágrafo da história do povo Carajá. Vou estar orientando vocês como é que a gente vai fazer esses desenhos, tá? Agora preste bastante atenção na leitura, pegue o seu material e acompanhe junto comigo o primeiro parágrafo aí da atividade, que fala sobre o mito Carajá sobre a criação do mundo. Vamos lá, começar a leitura. Os Carajás contam que seus ancestrais viviam em uma aldeia no fundo do rio, junto aos peixes, onde os alimentos eram abundantes e não havia morte ou doenças. Eles eram muito felizes, até que um jovem começou a se perguntar
Será que existe algo além deste lugar? Então você vai desenhar o que você compreendeu deste parágrafo, tá? Da leitura deste parágrafo. Aqui nesse espaçozinho, tá? Eu fiz coloquei uma pequena figura aqui dos povos indígenas vivendo embaixo do rio, junto com os peixes, que representa um pouco deste parágrafo que a gente leu aqui, tá? E agora é sua vez de desenhar, ok? Agora acompanhe comigo a leitura do segundo parágrafo do mito. Certo dia, o jovem saiu escondido e encontrou uma passagem para o lado de cima. Rapidamente atravessou para reconhecer o que havia por lá. Chegando à superfície, o jovem Carajá conheceu a luz do sol e a claridade da lua. Contemplou belas praias, diferentes animais e plantas. Ele gostou muito do que viu. Então você faz a leitura desse parágrafo e embaixo você representa através de desenho ou ilustração o que você entendeu. Aqui eu coloquei uma pequena imagem do jovem encontrando a passagem para poder atravessar para a parte de cima. E aqui o jovem já está na parte de cima do rio. Ele achou muito legal tudo que ele viu na parte de cima, porque ele só conhecia a parte de baixo do rio. E agora é com você, você vai desenhar o que você entendeu, tá? Agora acompanhe comigo a leitura do terceiro parágrafo do mito. O jovem então voltou para sua aldeia para contar aos amigos o que havia conhecido no lado de cima. Depois de contar a eles as maravilhas que haviam visto, convenceu seus amigos a visitar esse local e, quem sabe, estabelecer uma aldeia por ali. Os Carajá atravessaram a passagem e admiraram o mundo no lado de cima. Aproveitaram o sol, as praias, as frutas e tudo que o local tinha a oferecer. Agora você vai representar o que você entendeu sobre a leitura desse parágrafo. Aqui eu coloquei o jovem voltando para o fundo do rio e contando a seus amigos sobre as maravilhas que havia encontrado lá em cima. Então, os Carajás e seus amigos acompanharam ele até a parte de cima e acharam também muito maravilhoso o que encontraram lá. Aí agora é sua vez de desenhar o que você compreendeu. Vamos acompanhar agora a leitura do quarto e último parágrafo do mito. Notando que ali as plantas secavam, os Carajás tiveram medo de que nesse local não fossem mais imortais e tentaram voltar para a aldeia no fundo do rio. Chegando à passagem, não conseguiram atravessar, pois o chefe do povo do rio havia ordenado que uma cobra gigante impedisse o retorno dos indígenas que haviam partido para o lado de cima. Dessa maneira, os Carajás que estavam no lado de cima criaram aldeias e se espalharam ao redor do rio, que se chama Araguaia. Veja que eu fiz uma pequena representação meramente ilustrativa aqui, que representa um pouquinho do que foi lido nesse parágrafo. Os Carajás foram a parte de cima, tentaram voltar para a parte de baixo do rio, porém não conseguiram porque foram impedidos. Então eles tiveram que povoar, habitar nas margens do rio, que se chama Araguaia. Então toda a tribo dos índios Carajás passaram a viver às margens do rio Araguaia. Não conseguiram voltar e não conseguiram ser mais imortais. Tornaram-se imortais, vivendo como todos nós humanos. Veja, nós acabamos de contar a história do mito Carajá na atividade e vocês irão fazer a representação
do que vocês entenderam na atividade. É importante deixar bem claro que os mitos, eles não são tidos como verdades para determinados povos. Por exemplo, para nós que não somos índios e não fazemos parte da tribo Carajá, isso não passa de uma mera história. Já para eles é considerado verdade. O nosso mito que nós acreditamos é aquele que está lá na Bíblia, o mito da criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, fez o homem do barro, fez toda a sua obra e criação. Já os indígenas não acreditam no nosso mito. Então é muito relativo, varia de povo para povo, de cultura para cultura. Então os mitos são isso. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passam a existir. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Os mitos, eles surgiram antes mesmo da escrita existir, antes mesmo da gente escrever as palavras, do povo humano escrever palavras. Os mitos, eles já existiam para explicar os fenômenos da natureza, para explicar a origem do mundo, do ser humano, da vida. E eles eram contados de geração em geração de forma oral, ou seja, não tinha escrita, então os povos eram responsáveis de transmitir para as outras gerações em que acreditavam. Dessa forma da narrativa, podemos extrair um ensinamento. É importante preservar a natureza, sagrada para os povos indígenas e necessária para a sobrevivência de todos os seres vivos. No entanto, apesar das crenças dos indígenas e dos esforços de indivíduos e organizações pela preservação da natureza, infelizmente ela ainda passa por muitos problemas provocados pelos seres humanos. Observe abaixo 2 exemplos nas imagens a seguir. Nós temos aqui o exemplo das queimadas, que é muito frequente nas áreas ambientais. E nós temos aqui um exemplo de poluição de praias, poluição de rios, poluição dos ambientes naturais. Então isso é muito triste, porque mesmo os indígenas, eles tendo uma cultura diferente da nossa, mas eles têm todo esse cuidado de preservação do ambiente, da preservação da natureza. Isso nós devemos tomar como exemplo. Nós devemos preservar a natureza porque nós precisamos dela para a sobrevivência. Os índios têm essa consciência, então nós devemos tomar isso como exemplo deles. Preservar a natureza porque nós precisamos dela para viver. Para finalizar, nós temos a atividade aí que é relacionada à preservação da natureza. Atividade 2. Primeira questão. É necessário e urgente que todos protejam a natureza. Você conhece ambientes naturais que não são respeitados? Converse com seus familiares sobre o que poderia ser feito para a preservação desse ambiente. Registre algumas sugestões apresentadas no diálogo com seus familiares. Então veja que são 2 perguntas para você responder em uma só, tá? Primeiro você vai observar se você conhece ambientes naturais que não são respeitados, né? Eu coloquei aqui nas imagens uma imagem que é muito conhecida para vocês, que é o Rio Araguari.
uma das mais belas paisagens do nosso estado, o Rio Araguari. Então, será que nós estamos preservando ele da forma correta? Aqui eu coloquei a imagem da barragem Ferreira Gomes. Será que tem trazido benefícios ou malefícios para o nosso meio ambiente? Aqui eu coloquei as imagens de vários peixes mortos. Foi um acontecimento que houve aí em Ferreira Gomes, onde apareceu vários peixes mortos devido à questão da poluição das águas. E mais abaixo eu coloquei a imagem das enchentes, que é frequente em Ferreira Gomes. De vez em quando acontece uma enchente devido a algumas questões também ambientais. Então você pode estar citando algum desses exemplos que eu coloquei nas imagens e vai estar conversando com a sua família a respeito de quais são as sugestões que podem ser apresentadas para melhorar a questão da preservação do ambiente, certo? Aí vocês vão conversar com os seus familiares e eles vão ajudar vocês a colocar algumas soluções aí para melhorar a questão da preservação, começando, é claro, pelas nossas atitudes. Na segunda questão, você irá encontrar no caça-palavras elementos que fazem parte dos mitos de origem. Aí você vai procurar algumas palavrinhas aqui que nós citamos já nas nossas aulas anteriores e vai estar marcando. Por exemplo, aqui a palavra natureza. Eu vou fazer aqui um círculo, né, um retângulo aqui na lateral dela e marcar a palavra natureza. Eu posso encontrar mais aqui a palavra sol. Eu vou marcar a palavra sol. Eu tenho certeza que vocês já sabem fazer caça-palavra, né? Tem outras palavrinhas aqui no meio, mas eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou acabar dando todas as respostas para vocês, tá? Pode encontrar a palavra mito, tá? São N palavras que tem aí, várias palavras, então vocês vão estar marcando nessa questão. Tá bem fácil e bem prática ela, tá ok? Para finalizar a nossa atividade, a terceira questão aqui da segunda atividade, você vai desenhar, tá? Como você imagina que seria viver em uma aldeia indígena? Desenhe ou cole imagens de revistas para representar o que você imaginou. Aqui eu coloquei um rapazinho, um jovem indígena na sua aldeia. Aqui também eu abordei um pequeno desenho feito de uma criança de uma aldeia indígena, tá? Como ela imaginou. Então você vai usar a sua criatividade e você vai desenhar. Se eu não me engano, não tem espaço no trabalhinho de vocês. Então vocês vão desenhar na costa do papel, tá? No verso do papel. Você vai fazer o desenho. Como você imagina que seria viver em uma aldeia indígena? Seria bem legal. Você vai desenhar lá uma natureza, vai desenhar os índios, as casinhas dos índios e etc, tá? Como vocês imaginarem, certo? Por hoje é só, a nossa aula finaliza aqui. É só para esclarecer, para explicar um pouquinho sobre essa nossa última atividade, tá? E eu acredito que eu vou estar gravando também nas próximas quinzenas para vocês. O bom seria mesmo a gente estar em sala de aula, né? Que é bem mais prazeroso, a gente pode escutar vocês. Mas quem sabe futuramente a gente pode estar marcando uma aula online aí pelo celular, né? Eu vou depois tentar articular aí com a professora da turma, ver se a gente pode fazer esse momento, né? Uma aula interdisciplinar de ensino religioso aí com outra disciplina, para a gente ver vocês aí ao vivo, tá?
também é importante, muito importante a questão da internet, né? Por isso que hoje, até hoje a gente não marcou essa aula online, né? Porque tem muitos alunos que não têm condições de ter internet, de ter celular, né? E aí iria excluir esses alunos. Então é uma coisa muito complicada, né? O que a gente espera é que as aulas presenciais voltem assim que estiver tudo seguro, né? Nós já temos a vacina, a população está sendo vacinada, nós professores já recebemos a primeira dose. Eu acredito que a maioria das pessoas idosas da casa de vocês também já receberam. Então, uma boa notícia, as coisas estão melhorando. A gente, primeiramente com a fé em Deus, né? E depois na ciência, a gente está conseguindo vencer esse vírus. A gente está vencendo a batalha e se Deus quiser, em brevemente nós estaremos em sala de aula com vocês, podendo interagir, vocês interagir com a aula e assim, é tudo de bom, muito legal. Eu tô com muita saudade de vocês, tá? Um forte abraço e tchau, tchau, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp lá que eu estarei prontamente para responder vocês. Tchau, tchau, fique com Deus, um grande abraço.